Olá, eu sou o professor Felipe Aron e hoje nós vamos conversar sobre Primeira Guerra Mundial e Paz de Versalhes. Tudo isso em 5 atos. É o seguinte, eu sugiro que você assista primeiro o meu vídeo lá, o porquê aconteceu a Primeira Guerra Mundial, e pode ir lá, eu espero aqui, beleza? Daí você volta aqui e a gente fala sobre o militarismo. Bom, vamos lá. Primeiro ato, Plano Schlieffen. Embora o conflito tenha começado em julho de 14, com a Áustria declarando guerra contra a Sérvia, a coisa realmente estava pegando lá para os lados da Alemanha. A Alemanha estava doidona com um plano super ofensivo, o Plano Schlieffen. Nele a gente precisa entender que existe a expectativa que a Alemanha achava que ia atacar a Rússia com a maior parte de suas tropas, e com uma parte aí, uns 40%, ela ia atacar a Bélgica para chegar na França. Daí ela ia conseguir derrotar a Rússia facilmente, porque ela achava que sim. Então ela ia enviar as suas tropas que estavam na Rússia lá pro lado francês, ia dominar totalmente a França. Ela ia fazer pior do que fez na Guerra Franco-Prussiana e ainda ia sobrar fôlego para chegar lá na Inglaterra e onde mais ela quisesse. A realidade foi muito diferente disso, porque na realidade os países não são NPCs aí, bonequinhos que ficam esperando para ver acontecer. Muito pelo contrário, a Rússia atacou primeiro a Alemanha, e assim que a Alemanha pisou na Bélgica, a Inglaterra ficou boladíssima, porque ela considerava a Bélgica um assunto de segurança nacional. Ela pensava o seguinte, ó, Bélgica tá aqui mó do lado da gente, então se alguém chegar e dominar a Bélgica, a gente não tem garantia nenhuma de que esse país pode nos invadir com tudo. Daí a Inglaterra desembarcou no continente e a Alemanha teve que lutar contra uma coligação de franceses, belgas e ingleses. Então a Alemanha foi parada aí na Batalha do Marne e depois na Batalha de Verdun. Já no lado oriental ela realmente tinha alguma razão, porque embora a Rússia tenha vindo com tudo, tomou-lhe um contra-ataque. A Alemanha logo empurrou a batalha para o território russo e estava se dando bem lá. Só que chegou uma hora que a guerra se estabilizou e a gente chama isso de Guerra de Trincheiras. Então, meus amigos, guardem esses nomes. Em 1914, nas primeiras semanas, é a Guerra de Movimento. Depois, lá do final de 14 até quase o final da guerra, não vou dar spoiler, né? O final da guerra a gente fala depois. Mas é tudo Guerra de Trincheiras. E lá pro finalzinho a gente vai ver ainda o que acontece. Enquanto isso, vamos falar de 1915. O que acontece? Tem a entrada da Itália. Aí, meu aluno, você que decorou lá a Tríplice Aliança, a Tríplice Entente, vai dizer, ai, beleza, né? A Itália, ela tá do lado aí da Áustria e da Alemanha, é isso? Não. A Itália troca de lado, ela entra do lado inglês. A gente tem que entender que os ingleses nessa época têm uma lábia muito forte. Então eles conseguem entender o que os outros países querem e convencê-los a lutar do seu lado. Ela vai fazer isso com várias de suas colônias, oferecendo aí de uma maneira completamente hipócrita, queria dar a independência para eles. E ela oferece para a Itália umas vantagens territoriais, umas colônias no norte da África. A gente tem que entender que a Itália, para ela, o ideal seria voltar a constituição do Império Romano. Então ela adora esses territórios, norte da África ali e tal, Mediterrâneo, e é isso que ela quer, e é isso que a Inglaterra oferece para ela. Chega nela e fala, ó, você quer aquele território que a Áustria tem ali, que a galera fala italiano, você não quer eles? Então é assim que a Itália entra na guerra, na frente contra a Áustria. Vai ser uma frente equilibrada, é como aquele jogo da segunda divisão lá, o Bragantino e Náutico. Vai ser a segunda divisão da guerra, basicamente. Terceiro ato, o Japão. Bom, pessoal, chega de falar de Europa, né? Vamos falar um pouco de Ásia. Lá o Japão, como vocês sabem, de quem ele era aliado mesmo? Ah, já sei, você vai falar Alemanha por causa da Segunda Guerra. Não! Embora seja pouco divulgado na historiografia brasileira, o Japão teve uma aliança com a Inglaterra, que durou de 1902 a 1923.
foi antes da Inglaterra entrar na Tríplice Entente. É porque a Inglaterra queria alguém que pudesse ajudar ela a conter a Rússia. O Japão tá ali do outro lado, beleza, foi a melhor coisa que eles fizeram. Tanto que se você olhar lá para no início lá do século XX, tem uma guerra entre Rússia e Japão, que ainda tem a vitória japonesa. Então o Japão tá com tudo ali na Ásia. Ele ataca a Coreia, a China e a Rússia. Em breve eu vou fazer uma videoaula só da frente asiática e aí eu vou falar com mais calma isso para vocês. Só tô dando essa pontinha aqui sobre o Japão para você entender o que vai acontecer lá no final da guerra, que vai ser importante. E com isso nós vamos pro ato 4. Substituição na equipe da Tríplice Entente. Sai Rússia, entra Estados Unidos. Aos 40 minutos do segundo tempo, uma Rússia exausta, o seu governo é derrubado aí por uma revolução, a chamada Revolução Russa, que vai instituir aí o comunismo entre os russos. É um assunto com uma outra videoaula mesmo. E a Rússia acaba negociando a saída dela da guerra, Tratado de Brest-Litovsk. Enquanto isso, os Estados Unidos eles estavam meio que se envolvendo com a guerra. Novamente a gente vai entender aí a lábia inglesa no meio. Os ingleses desesperados ali na retranca junto com a França, aguentando os ataques alemães até não poder mais, loucos por alguém que lhes deixe respirar. Com a iminência da Rússia sair da guerra, vai chegar mais tropa alemã ainda. A Inglaterra começa a apelar para os Estados Unidos. E os Estados Unidos têm alguns aí de seus navios torpedados pelos alemães. O que exigia do próprio governo americano, do presidente Wilson, do Partido Democrata, uma atitude, né? Então ele estava ali hesitante em entrar na guerra, até que a Inglaterra lhe convida oficialmente. Pô, vamos lá, luta com a gente. É preciso entender que o presidente Wilson é um cara muito pacifista, que tem uma visão muito religiosa cristã, e ele não está disposto a ir numa guerra assim por ir. Os Estados Unidos, o cidadão americano da época, aquele cara que migrou da Europa e está cansado das encrencas da Europa. Muitas vezes ele saiu do meio de guerras na Europa para ir para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos foi muito hesitante de entrar no conflito que eles viam como conflito europeu. Daí, o presidente Wilson manda então 14 pontos para a Inglaterra, que seriam as 14 condições, os 14 princípios dele aí para entrar na guerra. A Inglaterra desesperada fala: meu, eu assino qualquer coisa, eu assino até que você leve a minha mãe de presente. Então a Inglaterra assina lá os 14 pontos e os Estados Unidos entram na guerra. A entrada norte-americana se tornará decisiva. Em poucos meses, de final de 17 ao começo de 18, a guerra vai começar a virar, e quando chega lá pro final de 1918, a Alemanha se rende antes de ser invadida. E isso nos leva ao ato 5, os 14 pontos de Wilson e a paz de Versalhes. Pois é, né? Agora chegou a hora de entender o que são esses 14 pontos aí. O que foi que a Inglaterra assinou? Tava neles lá o desarmamento, se você olhar de uma maneira eufemística, como tá aí, né? A redução das forças nacionais, mudança completa na política colonial, ou seja, é praticamente o fim do colonialismo. Ela defende o fim das colônias e a autodeterminação dos povos para valer. Além disso, ela propõe uma paz sem vencedores. Não se fala nada em reparação dos países que venceram, em indenização, em punir quem foi derrotado. Nada disso estava nos 14 pontos. Mais de 1000 reuniões foram feitas para definir o que foi chamado depois de o Tratado de Versalhes. E adivinha, pessoal, os 14 pontos de Wilson foram quase totalmente ignorados. Ou melhor, eles só entraram em vigor quando era interessante para os países vencedores. Aqueles líderes dos exércitos franceses, principalmente, e até um pouco dos ingleses, no final da guerra não estavam a fim de falar: ah, não, é guerra sem vencedores. A França, ela queria vingança, e ela vai colocar no tratado uma indenização gigantesca para a Alemanha pagar. Daí o que mais? O Império Austro-Húngaro ele é desmantelado, só que a Alemanha não é desmantelada, ela perde alguns territórios, tanto no leste, onde vai ser formada a Polônia, quanto no oeste, na Alsácia-Lorena, tem a Turquia também. O Império Otomano ele acaba, aqueles territórios lá que o Império Otomano ocupava passam a ser colônia britânica. Daí a Itália, que é um dos vencedores, vai falar: bom, então, né, vocês me prometeram lá umas colônias, pá, cadê? E olha só a hipocrisia. Daí eles chegam
chegam pra Itália e falam: "Não, peraí, mas os 14 pontos de Wilson, eles não dizem que colônia, você não pode ter colônia, não dá." E é isso que vai levar a Itália a ficar do outro lado na Segunda Guerra Mundial. Além disso, olha que sacanagem, ainda durante os últimos meses da guerra, os ingleses jogaram aí de avião vários panfletos dos 14 pontos de Wilson na Alemanha, frisando que seria uma paz sem vencedores e sem derrotados, como quem diz: ó, vocês estão cansados? Desiste aí que vai dar empate. Ou seja, os países vencedores souberam muito bem usar a ideia dos 14 pontos quando lhes era conveniente. Só que o Tratado de Paz, na verdade, foi bem punitivo e foi dito por um militar da época: isso não é um tratado de paz, é um armistício de 20 anos. Ô boca do inferno, hein? Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham entendido essa matéria. E a moral da história é: não tenha rancor. Depois que você resolveu os problemas aí com o que você tem com os outros, acabou. Passam as pazes, cada um vai para um lado. Porque se você der motivo, logo logo ele vai querer se vingar de você. Então é isso, pessoal. Não, pera, eu tinha falado da Ásia, né? Pois é. Quais são os países que não assinaram o Tratado de Versalhes? Rússia, porque ela se retirou com a sua revolução e ela não quis contato com os países capitalistas. Estados Unidos se retirou do Tratado de Versalhes porque eles perceberam que foram feitos de idiota. O partido do presidente Wilson perde a eleição em 1920, não ratifica esse tratado e retorna ao seu isolacionismo. Enquanto que a China, ela dizia o seguinte: pô, mas eu tava do lado de vocês na Inglaterra, da França, o Japão me atacou, ninguém fez nada e agora eu tenho que assinar tratado de paz reconhecendo isso? Então a China não assinou, não quis nem saber, também se sentiu traída. Então é isso, meus amigos, agora sim, falei de tudo que tinha que falar. E falou!